Na prática, o que é fé? A fé é algo que alguém coloca num objeto, numa ação ou em outra pessoa? Como se consegue fé? Fé tem tamanho, quantidade? Como se consegue aumentar a fé? Precisa aumentar a fé? Você reconhece e usa a fé que já tem? Vamos ler 3 textos. O primeiro em Mateus 17, 20. Jesus respondeu-lhes: Por causa da fraqueza da vossa fé, pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Outro texto em Lucas, capítulo 17, versos 5 e 6. Os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta em nós a fé. O Senhor respondeu: Com a fé que tendes, como um grão de mostarda, se dissesseis a esta moreira: Arranca-te e replanta-te no mar, e ela vos obedeceria. Em Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível ser-lhe agradável, pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa os que o procuram. A fé é a confiança de alguém em outro ou outros. A fé é o resultado da relação, da convivência entre pessoas. A fé do discípulo de Jesus Cristo resulta da relação e da confiança que o discípulo tem em Jesus Cristo. Todos os discípulos têm uma quantidade de fé e podem desenvolvê-la. Alguns discípulos parecem acreditar que se eles alcançaram determinada situação, não precisam mais desenvolver a confiança, a sua fé em Deus. O que observo é que à medida que vivemos, provações novas acontecem para que o discípulo se aproxime e se relacione mais com Jesus Cristo, com Deus Abba e com o Espírito Santo, aumentando assim a sua fé. A fé é resultado da intimidade com a transcendência. O apóstolo Paulo fala no texto de Hebreus, que acabamos de ler, que sem fé é impossível agradar a Ele, porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar, saber que Ele existe. Por isso que a oração não é falar para Deus, e sim falar com Deus. Falar e ouvir com alguém que realmente existe. Quando alguém me diz que Deus tem uma mensagem para mim, geralmente digo que Deus não me manda recados. Ele fala comigo e do jeito que eu posso entender. Se Deus realmente está me falando através desta pessoa, Ele vai me confirmar aquela mensagem. Deus realmente existe para você? O apóstolo Paulo também fala neste texto de Hebreus que Deus recompensa aqueles que o procuram. Você consegue reconhecer essas recompensas em sua vida? Você já tentou realmente colocar as suas necessidades diante de Deus e se aquietou para ouvir a resposta?